Nesta solenidade de Corpus Christi, nós temos mais uma vez ocasião especial para manifestar publicamente a nossa fé no Santíssimo Sacramento. Eu me alegro e agradeço profundamente a presença de tantos irmãos e irmãs aqui reunidos. Neste ano da Jornada Mundial da Juventude, louvo a Deus pelos jovens que aqui estão, especialmente por aqueles que se dedicaram a ornamentar o caminho para Jesus passar. Fizeram isso com tanto amor e dedicação, mesmo quando a chuva caía. Por isso, podemos dizer que este caminho foi ornamentado não só pela beleza dos tapetes confeccionados com tanta arte, mas, acima de tudo, foi ornamentado pela beleza da fé em Cristo, que ilumina, que aquece o coração da nossa juventude. É igualmente motivo de ação de graças a Deus a dedicação de tantos irmãos e irmãs que muito trabalharam na preparação desse local e da liturgia que nós estamos participando. Agradecemos profundamente a todos que de alguma maneira têm se empenhado para que esta celebração pudesse acontecer. Tenham todos a certeza das bênçãos de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Nós estamos celebrando esta solenidade em pleno ano da fé. Temos, por isso, uma ocasião privilegiada para reavivar nossa fé em Cristo presente na Eucaristia. Nós cremos que Jesus está vivo, realmente presente no Santíssimo Sacramento. Nós cremos que Jesus Eucarístico está conosco, que Ele caminha conosco, que caminha no meio do seu povo, trazendo esperança, trazendo paz para todos, especialmente para os que mais sofrem. Nós estamos testemunhando hoje aquilo que tantas vezes temos proclamado na Santa Missa. Ele está no meio de nós. A certeza de que Cristo caminha conosco nos anima diante de tantos desafios, das muitas dificuldades que tantas vezes enfrentamos. Quem comunga do corpo e sangue de Jesus, leva a presença de Jesus consigo, fazendo da sua vida uma espécie de procissão continuada, em que nós testemunhamos a fé em Cristo, a vida eucarística. O trajeto que nós vamos percorrer no final dessa celebração será relativamente curto, mas ele é sinal do longo trajeto, do longo caminhar que percorremos no dia a dia da vida. Deve ser sinal de uma espécie de grande procissão cotidiana que vamos fazendo, animados pela presença de Jesus na Eucaristia, alimentados pelo pão da vida. A solenidade de Corpus Christi nos recorda que é preciso viver a fé, testemunhar publicamente a nossa fé, como fazemos hoje. Com simplicidade, sim, mas com firmeza e coragem. Corpus Christi lembra
que a fé em Cristo não deve ficar somente no coração de cada um de nós, que a fé em Cristo não pode ficar apenas no interior dos nossos templos. É preciso viver, é preciso testemunhar a fé no dia a dia da nossa vida, em casa, no ambiente familiar, nas escolas, nos ambientes de trabalho, nos diversos locais onde nós estamos no dia a dia, na vida pública. Nossa vida deve ser eucarística, uma vida marcada sempre pela comunhão com Cristo, mas também pela comunhão que nos une, a comunhão fraterna com as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, com a comunhão na igreja. A Eucaristia é comunhão. Nesta solenidade, o nosso testemunho de fé em Jesus Cristo da Eucaristia é ao mesmo tempo um testemunho de comunhão, um testemunho de unidade. E nós necessitamos caminhar juntos. O que fazemos aqui hoje, o que fazemos em cada celebração eucarística, deve continuar, deve acontecer na nossa vida cotidiana. Necessitamos caminhar unidos, participando sempre da vida da igreja, formando comunidades que sejam eucarísticas, porque vivem da comunhão, porque testemunham a comunhão com o Senhor, a comunhão fraterna, a comunhão solidária. A palavra de Deus que ouvimos nos ajuda a compreender e a celebrar esse mistério da fé. A primeira leitura apresenta o sacrifício do sacerdote Melquisedeque, rei de justiça, rei da paz, que oferece pão e vinho em ação de graças. Ele é a figura profética de Jesus Cristo, e a sua oferenda faz pensar no gesto eucarístico de Cristo, que oferece a si próprio através do pão e do vinho. São Paulo, na carta aos Coríntios, faz o relato da última ceia, recordando os gestos e as palavras de Jesus, para ajudar a comunidade cristã a refletir sobre o modo como estava celebrando, como estava vivendo a Eucaristia celebrada. A celebração eucarística, meus irmãos e minhas irmãs, não é um ritual entre outros, nem uma simples refeição. É a ceia do Senhor, na qual nós recebemos o corpo e o sangue do próprio Cristo doados na cruz. Por fim, o Evangelho narra a partilha do pão multiplicado por Jesus, recordando-nos a importância da partilha com quem não tem o pão de cada dia. São Lucas ressalta que Jesus tomou o pão, elevou os olhos para o céu, abençoou, partiu, deu aos discípulos. Esse mesmo gesto Jesus realizou na última ceia, conforme ouvimos na segunda leitura. Esse mesmo gesto Jesus repetiu com os discípulos de Emaús. Esse mesmo gesto a igreja repete em cada Eucaristia ao pronunciar as mesmas palavras de Jesus. Portanto, a partilha do pão de cada dia possui um sentido eucarístico, é prolongamento, é consequência da partilha do pão eucarístico. Por isso, uma vida eucarística se expressa também através da partilha do pão da fé, do pão da palavra, do pão de cada dia. A Eucaristia é sacramento da fé e, ao mesmo tempo, sacramento da caridade. Por isso, uma vida eucarística, uma vida que tem a sua fonte, seu sustento na Eucaristia,
deve ser uma vida vivida na caridade. Neste ano da fé, o Santo Padre tem destacado a relação que existe e que não pode faltar entre a fé e a caridade. Por isso, recordamos hoje, mais uma vez, a relação entre a partilha do pão eucarístico na mesa do altar e a partilha do pão de cada dia na mesa da refeição em nossas casas. A partilha do pão eucarístico deve ser precedida, mas também deve ser acompanhada da partilha do pão cotidiano. O pão partilhado em nossas igrejas, o pão que é Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, nos leva à partilha do pão de cada dia em nossas casas, especialmente em favor dos mais pobres. Por isso, nesse dia de Corpus Christi, queremos bendizer a Deus pelo pão partilhado em nossas igrejas, na celebração eucarística, mas pelo pão partilhado no dia a dia da vida, pelos inúmeros gestos de partilha, de solidariedade entre nós, nas nossas casas, em nossas comunidades. Da mesa do altar tem brotado a motivação e a força para animar tanta gente a se dedicar aos irmãos e irmãs mais sofredores, especialmente aos mais pobres e aos enfermos. O evangelho que ouvimos ressalta justamente o papel dos discípulos na multiplicação dos pães. Jesus contou com eles para que o milagre acontecesse. Dai-lhes vós mesmos de comer, afirma o Senhor. Precisamos, por isso, cultivar cada vez mais a partilha solidária como consequência da nossa fé eucarística e da nossa participação na própria Eucaristia. Para isso, meus irmãos, minhas irmãs, necessitamos do alimento espiritual, que é o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Nesse dia de Corpus Christi, vamos renovar o nosso compromisso de participar da Eucaristia. Vamos renovar a piedade eucarística em nossas comunidades, dedicando mais tempo à adoração ao Santíssimo Sacramento. Neste ano, peço em especial ao clero, aos animadores das pastorais e movimentos, aos fiéis das nossas comunidades, um redobrado empenho para promover a adoração ao Santíssimo Sacramento em nossas igrejas. E, de modo especial, vamos renovar nosso compromisso de participar da adoração realizada no Santuário Arquidiocesano do Santíssimo Sacramento. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos caminhar unidos a Jesus, unidos como igreja, testemunhando publicamente nossa fé eucarística nesta missa, na procissão que faremos, para que possamos continuar a viver essa mesma fé na caminhada do dia a dia ao longo de todo o ano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.